O Sormani, ele está entregando aquilo que o corintiano esperava ver com o Thiago Nunes? Pelo menos em resultados está, né? Ah, com certeza, Bruno, com certeza. Porque o Thiago Nunes, ele chega para o Corinthians no começo do ano, a expectativa era que o Corinthians jogasse e tivesse um desempenho que está tendo nesse momento. E não teve. Não teve. Uhum. Embora tenha chegado na final do Campeonato Paulista, mas ele se valeu muito também do break em função da parada da pandemia. Naquele momento, até chegar as rodadas finais e a gente determinar quem estava classificado para o mata-mata do Paulista, temia-se até um rebaixamento do Corinthians. Até isso chegou a acontecer. Uhum. E depois o mesmo se deu no Campeonato Brasileiro. Muita gente falando, opa, espera um pouquinho, o Corinthians se bobear vai ser rebaixado. Hoje o Corinthians tem, além da terceira melhor campanha desde a chegada do Cuca, se você pegar a campanha no retorno, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio fizeram 19 pontos. 19 pontos. Sendo que o São Paulo tem 10 jogos e o Atlético Paranaense também. O Corinthians tem 18 pontos com 9 jogos. Com 9 jogos. Então, o Corinthians entrega com o Mancini o que o torcedor do corintiano esperava na época do Thiago Nunes. Ele conseguiu. Agora, ele teve 2 reforços importantes. O Otero e o Casares. Mas foram indicações dele. Ele pediu. Ele tem o mérito nisso. E outra coisa, ele está conseguindo controlar especialmente o Casares. O Casares é um jogador que, se ele perder o foco, ele é um ótimo jogador, todo mundo sabe disso. Mas o problema dele é o extracampo. Se ele perder o foco, vai ser problema. Do jeito que está tudo funcionando muito bem. Está tudo funcionando muito bem. Então, é mérito do Mancini. Claro, ele consegue tirar desse time, por exemplo, o que o Cuca tira do Santos. Exatamente, eu acho que é uma comparação bem cabível nessa questão. Aham, aham. A gente vai ver os reforços aí, os números. O professor sempre bateu nisso, né? Ah, mas poxa, o Thiago Nunes não tem. É, Eu ele não acho. tinha, professor? Não tinha, não. Ou dava para ter feito mais com o que tinha? Não tinha para jogar. E tem uma outra coisa, a exigência que tinha sobre o Thiago Nunes era muito maior do que a exigência em cima do Mancini. O Thiago Nunes chegou para transformar água em vinho. É. Queriam que ele fizesse um time soltinho. O Mancini teve até uma coisa a favor, ele teve um passe livre por um período, um passe livre de volta ao carilismo, para depois, quando ele arrumou a defesa, o time começou a progredir lá na frente. O Thiago Nunes nunca teria esse passe livre. Em alguns momentos ele até tentou voltar atrás e foi o que segurou ele por um tempinho. Então acho que é incomparável, porque o Thiago Nunes chega para fazer um milagre que ele não podia. O Mancini tem melhores jogadores da mão, tem melhores jogadores que entraram para mudar esse time aí. Com o Casares é outra coisa. Com o Fábio Santos é outra coisa. Verdade. O Gabriel tá jogando um futebol que ele não jogava nem nos melhores tempos dele no Palmeiras, quando ele ainda era o Gabriel Giroto. Teve um brasileiro que ele se machucou e eu acho que ele fez muita falta ao Palmeiras naquele brasileiro, acho que era o de 2015, que aliás quem ganhou foi o Corinthians. O Gabriel parou de fazer falta. O Gabriel é outro volante hoje em relação ao que ele era. E jogadores-chave voltaram a render o que eles tinham que render. Caso específico, lembrando o jogo de ontem do Fagner. O Fagner jogou uma partida ontem no nível de Fagner. Né? E outros também, a defesa mais firme agora com o Gil, o próprio Cássio parou aquela gritaria em cima do Cássio. Tudo se ajeitou. As placas tectônicas, acabou o terremoto, né? Tudo deu uma ajeitada. Achou. E eu acho que o Thiago Nunes não tinha esse direito, não tinha o direito de errar. O Mancini conseguiu. Méritos a ele. Uhum. O Fagner é convidado dessa semana do Resenha ESPN. Ele falou sobre as cobranças que às vezes recebe até em casa. Vamos dar uma olhada. Eu lembro que teve um jogo contra o América Mineiro, que eu tava no Vasco em 2010, se eu não me engano, e a gente perde o jogo de 4-1. E é aquele jogo que tudo dá errado, né? Acabei cometendo um pênalti, teve um cruzamento que eu achei que não tinha ninguém, o cara foi, antecipou e fez o gol. Enfim, aquele jogo pra você esquecer. E aí acabou o jogo, eu peguei o celular porque eu precisava ouvir uma palavra de conforto, né? Só que veio o contrário, né? Aí, logo que eu mandei assim, oi amor, ela, oi amor?
O que aconteceu hoje? O que você estava fazendo? Aí, assim, na hora eu fiquei muito bravo, muito bravo. Sim. Mas eu entendia que era pro meu bem, né? E aí até a gente não se falou mais durante a noite ali, eu voltei pra casa. E aí no dia seguinte eu falei pra ela, ó, você tem que me cobrar mesmo, eu sei que você é a pessoa que tá do meu lado e que quer o meu bem porque a gente vai crescer junto. Eu falei assim, só que naquele momento eu não precisava da cobrança, eu precisava só de um apoio. E no dia seguinte você podia me cobrar o que você quisesse. Aí, olha só, o prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet mostra o Fagner nessa 29ª rodada, um gol, 3 chances criadas, 2 finalizações. Ele é o melhor lateral direito e terceiro melhor jogador no geral, com 6,8, hein? E no campeonato, 2 gols e 2 assistências. Bola de Prata é o terceiro melhor lateral direito. Então ali em cima, claro, da 29ª rodada, ele é o terceiro melhor jogador no geral. Tá? E aí na competição toda, ele é o terceiro melhor lateral direito e a pontuação dele é 5,2. Essa aí de mandar uma mensagem assim, oi amor, hein Cícero? Você manda oi amor, aí volta assim, amor, hein Cícero? É complicado, né? Agora, eu acho que os dois lados estão certos. O Fagner queria só uma palavra de carinho naquele momento. E do outro lado, ele encontrou cobrança, né? Mas eu acho que os dois estão certos. A cobrança tem que ter sempre, em qualquer ramo de atividade e partindo de qualquer lado. Mas também tem que vir a palavra de carinho no momento que você precisa, né? O Fagner é um jogador curioso, porque o Fagner, ele é excelente jogador. É um lateral direito que marca bem, apoia bem, sabe chutar em gol, ele chuta menos do que deveria chutar, poderia fazer mais gols do que faz. Mas ele, às vezes, se perde por um excessivo violência, não vou nem dizer violência, por um excesso de vontade, vamos dizer assim, né? Ele dá umas entradas que, às vezes, pra gente que está de fora, ficam nítidas, que foram meio desleais, né? Eu não acho que ele é um jogador desleal. Ele acha que é um jogador que, às vezes, exagera. Não precisava uma entrada daquele momento, uma entrada no meio de campo, ou no campo de ofensivo. Quando você vai dar uma entrada um pouco mais forte para salvar um gol, fazer uma falta na entrada da área, é uma coisa... E não precisa isso, na minha opinião, no meio de campo ou no campo de ataque. Mas é um jogador que está vivendo uma fase excelente. Muita gente criticou o Tite quando levou ele para a Copa do Mundo. Eu achava que naquele momento ele tinha a vaga, como teve na Copa do Mundo da Rússia, né? Agora, nesse episódio aí, eu acho que ninguém está errado, não. Ele que queria o carinho e, no caso do outro lado, veio a cobrança, né? Mas poderia ter vindo o carinho colado com a cobrança, né? Ah, mas passou, né? E ontem foi elogiado, não foi, senhor Mani? Deve ter sido elogiado ontem porque ele mereceu. Sim, sem dúvida. Eu acho o Fagner um dos melhores laterais do futebol brasileiro, não nesse momento, mas se a gente for fazer aí olhar em retrospectiva, eu acho que talvez aí dos últimos 5 anos é um dos melhores laterais. E disputou a Copa do Mundo, ele entrou na vaga do Danilo, porque o Danilo se machucou, mas eu acho ele mais jogador que o Danilo. Mais jogador do que o Danilo.